Ora boas, estamos em Belmonte. Vamos começar cá por cima, contrariamente ao que é habitual. Vamos começar aqui pelo castelo, pela igreja, capelas, o que está aqui em cima, a torre sineira, e nós parámos mesmo aqui em cima. Apesar de termos passado pela área de serviço lá em baixo, mas não precisávamos de fazer trocas técnicas, viemos direitos ao sítio onde queríamos comer qualquer coisa e provavelmente até ficar por aqui. Então começamos aqui pela torre sineira. Não sei se será a torre do relógio, mas será algo que vamos ver. Temos então aqui uma igreja, ali uma capelinha, e temos aqui então as ruínas do castelo que iremos ver em pormenores. Este é o interior do castelo, em que se paga 2 euros para ver as muralhas pelo lado de dentro, e nem sequer à torre de homenagem pudemos ir porque teve a chover de caraças e dizem que não tem segurança. Ali consegue-se notar a existência de um telheiro que provavelmente cobria esta zona e que cobria aqui os acessos. De qualquer forma, tem uma secção de museu ali no interior que vamos já entrar. Supostamente, então, o tal telheiro que eu estava a dizer será este que está ali e teria as coberturas a toda a volta da Praça de Armas, mas que devido ao tal incêndio que destruiu grande parte da existência do que existia no interior do castelo, fica então aqui a nota. Esta é a maquete que está no interior. E, pelos vistos, não é nada para ver, 2 euros para ver isto. Mesmo aqui na zona da porta de entrada principal do castelo, temos aqui uma nota na parede: Pedro Álvares Cabral, o 5º centenário. Pois é, Pedro Álvares Cabral nasceu em Belmonte e Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil, pelo menos segundo o que dita a história. E então a Câmara Municipal decidiu, numa forma de honrar Pedro Álvares Cabral, colocar também a bandeira do Brasil na torre de homenagem. O acesso à torre de homenagem está interdito por causa das chuvas, porque se torna extremamente perigoso a subida lá acima à torre, mas também não há mais nada para ver lá no interior, apesar de estar escrito na parede Museu de Torre de Homenagem, virada à porta da torre. Portanto, 2 euros para ver muralhas e pouco mais. A curiosidade matou o gato e nós somos muito curiosos. Vamos visitar o resto de Belmonte. Ora, temos aqui 2 capelas junto ao castelo. Esta, vamos tentar ver o interior, se é que se consegue ver alguma coisa. E fica aqui a nota para memória futura. E consegue-se ver. Então temos ali, apesar de não se conseguir ver muito mais, eu vou tentar tirar uma fotografia em melhores condições para que fique registado. Pelos bichos são os andores aqui para a festa da terra, e esta é a capela de Santo António. E agora temos aqui uma outra capela, que é a Capela do Calvário. Vamos também ver o seu interior. Já agora fica para memória de o que é que estará aqui dentro. Portanto, isto é o que eu vos consigo mostrar. Tentar tirar uma fotografia um bocadinho mais visível. Ora, quase em frente ao castelo temos então aqui a Torre do Relógio, a Torre Sineira, e temos então a Capela de Santiago. Vamos entrar, já que pagámos o bilhete, para ver tudo, e inclui também aqui a Capela de Santiago. Ora, nesta igreja de Santiago funciona o centro interpretativo
dos Caminhos de Santiago. Então temos aqui na Igreja de Santiago algumas imagens relativas a Santiago. Comboio turístico, a paragem. Pois, há uns anos largos atrás, quando por aqui passei, o passeio que foi feito a toda a volta de Belmonte foi no comboio turístico. Desta vez, e devido à meteorologia, duvido que ele circule, deve ser mais na época alta. Mas fica aí a ideia para quem visitar Belmonte, que tem sempre a possibilidade de utilizar o comboio turístico. E esta, a Igreja Matriz, e que comemora os 500 anos de evangelização no Brasil. A porta de exemplo, vamos ver se está aberta. Ora, descendo ali da estátua de Zeca Afonso, depois chegando aqui ao Pelourinho, subindo, temos então o Museu Judaico. Ora, como compramos o bilhete para ver tudo, vamos dar uma vista de olhos ao Museu Judaico. Ora, quem vem do Castelo por esta rua abaixo, ou quem vem seguindo o percurso turístico vindo da Câmara, vai encontrar do lado direito o Ecomuseu, e que já lá vamos, e a Descoberta do Novo Mundo, Centro Interpretativo de Belmonte, um museu dos descobrimentos. Depois, ali mais para baixo, temos o Museu do Azeite. Portanto, vamos tentar dar uma vista de olhos a isto tudo dentro do tempo que temos disponível, e já que temos o bilhete que pagamos para tudo, ou seja, 10 euros adultos e 8 euros os séniores. Isto cometia-se grandes atrocidades. Agora vamos visitar o Ecomuseu do Zézer, e já é uma visita repetida de há uns anos atrás, mas vamos entrar e vamos ver se tem alguma coisa de novo, já que depois do Museu dos Descobrimentos foi uma visita bastante cheia, recheada, sobre a história da ida até ao Brasil, o Brasil até aos dias de hoje. Portanto, agora vamos ver o Ecomuseu do Zézer. Este Ecomuseu não é nada mais, nada menos que uma espécie de um centro interpretativo sobre o rio Zézer. Desde a sua nascente até aos dias de hoje, até à sua união com o rio Tejo, onde as passagens, a fauna, a flora, a construção das 3 barragens que dependem do rio Zézer, Cabril, Boça e Castelo de Bode, mas tem ali uma série de coisas que
para aprendermos um pouco sobre o que é o rio Zezer e a evolução dos tempos em relação àquilo que é a água do Zezer. De qualquer maneira, fica ali a falta de algumas coisas que eu próprio comentei, que é a existência de imagens subaquáticas daquilo que as barragens esconderam no Zezer. Algumas casas, pontes, um convento, um mosteiro, ou lá o que é, porque esse eu nunca lá fui ver, está demasiado profundo para mim, mas que vocês inclusive encontrarão no meu outro canal, JB Digit, algumas imagens subaquáticas debaixo do Zezer, para quem tiver curiosidade. Agora, vamos até ao Museu do Azeite. Ora, bem junto aqui ao Museu do Azeite temos um parque de estacionamento, temos o parque dos autocarros e temos aqui mais um espaço onde às vezes uma autocaravana ou outra poderá pernoitar, ou até ali em cima, naquele parque. De qualquer forma, a nossa ideia é irmos agora ao Museu do Azeite. Ora, depois de uma excelente breve explicação da origem deste museu, isto era o lagar, apesar de ter um proprietário que acabava por ter uma utilização comunitária de todas as gentes de Belmonte para transformar a sua azeitona em azeite. Através aqui destes locais serviam para a descarga da azeitona, depois daqui iria aqui para este buraco que agora está tapado, mas tem uma adivinha, vou-vos deixar ficar esta adivinha, caso vocês queiram utilizar. Verde foi o meu nascimento, de luto me vesti, para dar a luz ao mundo, 1000 tormentos padeci. Ora, para dar a luz ao mundo, para quem se lembra, a utilização de candeias, como por exemplo esta que já tem assim umas dezenas largas de anos e que servia. Agora vamos descer aonde a azeitona era acamada ali com aquelas coisas de ceiras e que depois eram prensadas e centrifugadas para nos dar o azeite. Mas à parte de baixo já lá vamos. Ora, portanto, depois do tal buraco com a adivinha descia, chegava aqui à que seria o esmagador que rodaria a esmagar a azeitona, sairia depois para estes silos, subiria aqui para cima, depois seria carregado a pasta para estes carros, em que se levaria uma ceira, uma camada de azeitona, uma camada de azeitona, até 60 ceiras destas, seriam colocadas nestas prensas e ao serem prensadas o azeite iria escorrer ali para baixo e depois de escorrido sofreria um processo de centrifugação para separar as impurezas do azeite e depois termos o azeite para nosso consumo. E então temos aqui o tal sistema que é falado da centrifugação, que era utilizado. De qualquer forma, temos a caldeira que utilizava a água quente como propulsor para a compressão das prensas e para a transmissão de calor à pasta obtida na moagem, para ser mais fácil trabalhar a mesma. Portanto, esta seria a caldeira. Este lagar deixou de funcionar na década de 90 devido às novas legislações para trabalhar o azeite e a azeitona, e que o proprietário decidiu não investir e então encerrou. Como a maquinaria e todo o sistema original estava muito cuidado, a Câmara Municipal de Belmonte decidiu transformar isto num museu para demonstrar como é que a azeitona era trabalhada até se dar o azeite. Agora vamos dar a prova, experimentar, ver, conhecer as diferentes formas de azeite, porque há azeite com tudo e mais alguma coisa. Isto faz-me lembrar os chocolates, mas de chocolates eu percebo, de azeite nem por isso. Ora, este é o pelourinho central de Belmonte e estamos aqui num edifício que chamou a minha atenção, que diz Rede de Juderias de Portugal, Aldeias Histórias de Portugal, mas ao levantar junto ao sino temos um relógio que diz Almeida, Viseu. Porquê que será que veio parar aqui um relógio de Almeida no meio de Belmonte?
questões que ficam por responder. Vamos dar início ao nosso regresso, sem antes passar pelo Centrum de Celas, mas isso será uma imagenzinha especial. Algures, aqui encontramos umas pedras do sebo, onde os judeus amassavam as gorduras dos animais para fazer bolas de sebo, para depois comercializar, com uma vista sobre toda esta zona, contrária à Serra da Estrela. Aqui temos a sinagoga, uma das mais famosas em Portugal, a sinagoga de Belmonte, mas que não podemos visitar em virtude de ser um dia santo e estar em uso para orações. Já no regresso e com os escurecer, foi as imagens que nós conseguimos obter da Torre de Centum Celas, um monumento nacional desde 1927. Existem um sem número de interpretações acerca deste lugar. Poderia ter sido um templo, uma prisão, um pretório de um acampamento romano, um mansio, um tátio, uma albergaria para descanso dos viajantes, uma vila romana, etc. O que é certo é que isto terá sido constituído a vila de Lucilius Caecilius, um abastado cidadão romano e negociante de estanho em meados do século I depois de Cristo. Portanto, fica só aqui para a vossa curiosidade. A seguir, sigam os próximos vídeos, não se esqueçam de subscrever o canal, clicarem no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e acompanhem-nos nas próximas aventuras. Até já!